queremos agradecer a Deus por essa oportunidade. Estamos aqui na casa da Luara e pedir que o Espírito Santo se derrame abundantemente através dessa reunião do cordão, para que também nossos familiares, nossos amigos, muitos também que vão assistir depois dessa gravação pela internet, possam ser edificados, porque nós entendemos Marcos 16, 15, como Deus nos manda ir a todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, para que o Teu Evangelho, Senhor, possa ser fonte de rios de águas vivas no interior de cada um de nós. Senhor Deus e Pai, nós Te agradecemos por essa tarde, quase já começo de noite, desse sábado, 30 de março de 2019. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui, nós do Cordão de Três Dobras, do Ministério Cristão, para, em comunhão com a família do nosso pastor André, poder levar até os confins da terra essa mensagem que a gente veio trazer aqui hoje, especificamente nessa praia de Imbé, Rio Grande do Sul. Obrigado, Deus. Nós nos cobrimos com Teu sangue, nos escudamos pelo Teu Espírito Santo, nos revestimos das Tuas armaduras espirituais nessa tarde, e que tudo que acontecer aqui seja pela direção do Teu Espírito Santo. Portanto, eu Te peço, Deus, nos abençoe nessa tarde. É o que eu Te peço em nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Tu que és o Alfa e o Ômega, Tu és o princípio e o fim de todas as coisas. Obrigado por essa oportunidade, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Espírito Santo, eu quero Te ouvir, orienta os meus passos, opera em mim, provar do Teu fruto, conhecer Teus dons, Tua fonte sacia o meu coração, sopra Teu Espírito, me enche de unção e leva ao trono de Deus a minha oração. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo Teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo Teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, provar do Teu fruto, conhecer Teus dons, beber na Tua fonte, sacia o meu coração, sopra Teu Espírito, me enche de unção
cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Revela a vontade do Pai que nos deu Jesus. Espírito Santo, ensina o mistério da cruz. Salve as famílias, transforma pelo teu amor, é o meu clamor. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, meu Consolador. Exaltado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor Jesus. Já podemos sentir a presença de Deus nesse lugar. Embora nós não vivamos por sentimentos, por sentir Deus, porque há dias que a gente não sente a presença dele, mas nós cremos nele, porque o justo viverá por fé. É pela fé que a gente vive, mas nós nos alegramos quando nós sentimos essa presença, que não é emocional. Deus permite que através das nossas sensações, desse sentido que nós temos, de perceber a presença dele. Eu sinto uma alegria muito grande de estar aqui essa tarde, o Marco, a Fernanda. Eu estou me segurando para não chorar, porque a presença dele é muito forte aqui, muito forte. O corpo inteiro arrepia. São sinais evidentes de que o Espírito de Deus está alegre. Porque este culto, o Espírito me fala fortemente no meu coração que ele já era desejado há muito tempo. E ele só permitiu que esse culto acontecesse agora, porque agora é o tempo. E Deus não explica, e Deus ele não tenta fazer a gente entender o tempo dele. Jesus falou para Pedro, na ocasião em que Pedro não entendia as coisas do alto: Pedro, o que eu faço agora tu não compreendes, compreenderás mais tarde. Não tentemos compreender Deus, apenas obedeçamos a Deus. Siga no fluxo do Evangelho e você vai ver quão grandes coisas esse Deus vai fazer na minha e na tua vida. Dedé, faz uma oração aí pela tua família, Dedé. Senhor nosso Deus, desde já te agradeço por essa oportunidade de estar aqui na casa da minha irmã. E quero aqui pedir para que tu venha, Senhor, em todo o poder e autoridade nessa casa, repreender todo esse ataque, Senhor, que tem contra a vida dessa família, que muitas vezes, Senhor, tem passado coisas que só tu sabes, Senhor. Alcança aqueles meus que estão lá fora também, Senhor, que não estão, Senhor, presenciando isso e que são desse mesmo caminho. Mas eu tenho certeza que tu vai resgatar com o poder e a autoridade e a tua magnífica graça, Senhor. Desde já eu te agradeço por essa oportunidade. Amém. Amém. Quando nós nos voltamos para Deus, Ele nos transforma. E transformação, ao contrário de mudança, a mudança ela pode ser revertida. Você pode pegar um gelo, ele muda o estado para líquido. Mas se você voltar a congelar esse líquido, ele volta ao estado sólido. A transformação não. A transformação, quando você, por exemplo, queima uma folha, ela vira cinzas, essa cinza não pode voltar a ser papel. Quando Jesus transformou água em vinho, não existe quimicamente qualquer possibilidade deste fenômeno acontecer. O que eu aprendo com isso? Que só Deus pode de fato fazer o impossível. Só Ele pode transformar a nossa natureza humana caída, nos dando um novo coração. Que Deus possa conceder a cada um de nós um coração novo essa tarde.
coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos um corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo um compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, preciosas para mim, querido irmão. Somos um corpo e assim bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família. Momento da palavra, nessa reunião do cordão aqui na casa da Luara, da Fernanda, do Leonardo, presentes aqui conosco também a pastora Denise. Dá um alô pro pessoal que está aí, Dedê, que está sempre atrás da câmera, hoje está aí aparecendo também juntamente com os pastores André e Salvador. Por que pastor, Jair? Porque a gente pastoreia, porque a gente procura exercer o chamado do amor de Deus, que é cuidar de pessoas. As experiências que nós tivemos com Deus fez com que nós nos voltássemos para esse ministério. Ministério quer dizer serviço. Então hoje o cordão, outro dia um irmão perguntava: onde é que vocês estão agora congregando? Nós estamos congregando com um cordão de 3 dobras. Hoje a nossa congregação está aqui, a congregação Imbé. Estamos na praia de Imbé. Não tem placa, não tem CNPJ, não tem nada. É só pela fé, é só pelo amor, é pela sinceridade do encontro. Assim era no tempo de Jesus Cristo. A verdadeira igreja primitiva, ela antecede essas que chamam de primitivistas, ou de igrejas primitivas. A igreja do primeiro século, a igreja de Jesus Cristo, antes de ter passado pelo processo de Roma, ela era assim. Reuniões amistosas, só não tinha o livro Bíblia. As pessoas contavam o testemunho, as pessoas contavam o que estava acontecendo. Não existiam as cartas paulinas, né? Mas João estava ligado em tudo que acontecia ali. Os discípulos estavam aos pés do Senhor, observando os acontecimentos. E depois, de boca em boca, foi passando. O Espírito Santo foi testificando. Porque o próprio Cristo falou que eu não vou ficar muito tempo com vocês, eu preciso ir embora. Vai ser melhor para vocês se acontecer isso. Se eu ficar aqui não vai dar certo. Vocês não vão ser salvos. Eles não tinham compreensão de entender que o cordeiro que ia ser imolado para a salvação já havia sido imolado desde a fundação do mundo. Aquela cena protagonizada por Jesus Cristo depois da crucificação era apenas um eco do que já havia sido definido no mundo espiritual. Satanás não podia entender esse mistério. Isso só foi revelado para a igreja de Cristo.
só para a igreja. Por isso que Jesus disse que muitas coisas que profetas gostariam de ter visto, a igreja daquele momento em diante estava tendo o privilégio de ver. Então, e também disse que todo aquele que cresce em Jesus faria as obras que ele fez e maiores ainda. Então é possível sim a gente fazer diferença nessa terra, crendo que o Evangelho é vivo e eficaz, que céus e terras passarão, mas a palavra contida neste livro, cujo texto é Escritura Sagrada, jamais passará, porque ela é viva e eficaz. Quando eu fui chamado para fazer a obra de Deus, eu não tive entendimento de que eu estava sendo chamado. Eu achava que era loucura da minha cabeça. Mas quando eu peguei este capítulo 15 no Evangelho de João, no versículo 16, que diz assim: não me escolhestes vós a mim, Jair, mas eu te escolhi e te nomeei, para que tu vá e dê fruto, a fim de que o teu fruto permaneça, e tudo quanto em meu nome, em nome de Jesus, tu pedir ao meu Pai, Ele vai te conceder. E isto eu também mando a ti, que tu ame, que vocês se amem uns aos outros. Quando eu entendi que o amor fazia parte desse processo de transformação, de conversão, de mudança de caminho, de metanoia, de mudança de mente, ela partia do princípio de que eu primeiro acreditasse, eu cresci, de que era Jesus que estava falando comigo. Como é que eu podia ter certeza disso? Porque a paz que excede a compreensão, a paz que contraria a circunstância. Eu estava em depressão, eu estava poucos dias depois da tentativa de suicídio, lendo essa palavra e entendendo que não era eu que havia resolvido eu me tornar um cristão, mas Jesus tinha me escolhido para ser um seguidor dele. E começou um processo de maturação, frequentando templos religiosos. Fiquei um tempo ali em São Paulo, em uma igreja neopentecostal. Depois viemos para Porto Alegre, numa igreja pentecostal, 9 anos e meio, onde eu conheci Salvador, o André. A Denise já nos conhecíamos muito antes de eu me tornar cristão, no tempo que a gente tocava na noite. E viemos entender que Deus já tinha um propósito conosco, que Ele já tinha nos escolhido desde o ventre das nossas respectivas mães. Mas nós não tínhamos dado conta disso. Então, quando nós nos damos conta que o fato de a gente estar nesse encontro aparentemente casual, isso aqui já estava registrado no mundo espiritual. Isso aqui já era um plano de Deus para que nós entendêssemos que essa escolha não partiu da gente em relação a Ele. Nós usamos sim do livre-arbítrio para marcar este encontro. Jade vem aqui, trazendo o Dedé, vem aqui, Dodô vem aqui, Denise vem aqui. Tudo bem, mas o que entrou em nosso coração já é a escolha de Deus para que nós, como igreja, como corpo, eu não estou falando de placa, eu não estou falando de uma instituição denominacional evangélica cristã, não, eu estou falando da igreja viva. A igreja viva do Senhor, ela se dá a partir do momento em que duas ou mais pessoas no encontro, têm como ponto-chave, ponto comum, Jesus Cristo. Quando o assunto é Jesus, ali se estabelece a igreja, porque ela é uma igreja invisível. É isso que os sacerdotes, os fariseus da época, os saduceus, não conseguiam entender. Por isso que mataram Jesus, acharam que ele era um falso profeta, porque ele dizia que destruiria o templo em 3 dias e reconstruiria. Eles estavam achando que era o templo de pedra, o templo da igreja, e não era nada disso. Então Jesus lhe trouxe essa consciência de que Ele havia nos escolhido para entender que não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Então Ele é quem opera o querer o efetuar. Ou seja, os meus pensamentos não são mais os meus pensamentos, mas são os pensamentos de Cristo em mim. Ou seja, o meu cérebro passa a ser um hardware, passa a ser um disquete, é o tempo do disquete ainda, é o tempo do disquete, onde fica fazendo um looping daquilo que Jesus quer que processe na minha cabeça. Ou seja, a minha mente ela é totalmente cedida ao Espírito de Deus para que Ele preencha não só a minha vida, mas os meus pensamentos e as minhas emoções. Então esse Cristo passa a viver em mim. E todos os projetos que daqui para adiante eu começo a desenvolver, é tudo para a honra e glória dele, porque é Ele que está vivendo em mim. Então nosso trabalho, nossa profissão, a nossa família, o encontro, tudo, absolutamente tudo que se faz é para a honra e glória dele. Por isso que a palavra de Deus nos fala que tudo que o homem tiver que se gloriar, glorie-se em Deus. Porque é Ele que faz tudo. Nós não temos capacidade de fazer nada.
o fôlego de vida que nos dá Ele. Então essa oração permanente, esse orar sem cessar, que o próprio apóstolo Paulo mais tarde falaria para Tessalonicenses, 5:17, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que é o orar sem cessar, não é ficar, talvez os católicos pensem que é ficar o dia inteiro com o terço na mão rezando, ou os evangélicos também, consagrações de jejuns por horas, orando sem cessar. Não, não é isso. O orar sem cessar é uma forma de vida, é você orando, amando o próximo, orando, servindo o próximo, orando, amando Deus no próximo. É a permanente caridade, mas não a caridade pela caridade, a caridade pelo amor, porque a obra, o homem não quer que, Deus não quer que nós nos gloriemos pelas obras que a gente faça, é tudo por graça, é tudo favor imerecido. A salvação nos alcançou porque Ele nos escolheu. Não fostes vós quem me escolheres, eu que vos escolhi. E aí mais tarde eu estava lendo outro versículo, pensando muito em ti. Eu tenho também, a gente tem amizade com muitos irmãos que também estão, de certa forma, congregando conosco, embora estando em outros lugares, em outros estados, como o pastor Ronaldo, que até frequenta igrejas pentecostais, como os nossos irmãos Israel e Vanise, com os quais também temos uma grande comunhão. Sempre falamos das nossas reuniões, né, porque eles ficam lá como verdadeiros intercessores por nós, estão intercedendo por nós. E falando sobre vocês, outro dia o pastor Ronaldo comentava algo que Deus testificou no meu coração, que eu vou ler aqui agora. Uma palavra que começa por ti, mas é extensiva aos três aqui essa tarde. Por isso que Deus permitiu que só vocês três estivessem aqui. Por que não tinha mais gente? Eu estava ali cantando, louvando e me perguntando. Não, primeiro tem que preparar o altar. O altar tem que estar restaurado primeiro. A partir do altar restaurado, aí as pessoas vêm, que nem você fazer um churrasco, não tem que preparar a churrasqueira primeiro? Aquele churrasquinho de tijolo que tu vai preparando os tijolos, né? Amontoa, faz a brasa e tal, depois, levantou, aí bota a brasa lá e tal, faz o fogo, aí que vem a carne. Não pode sair botando carne sem ter a estrutura. Essa estrutura se constrói aqui no coração. Chama-se o altar do Senhor no nosso coração. Uma passagem maravilhosa, né, que Filipe, um dos discípulos de Cristo, ele tem um encontro com o eunuco. Os eunucos, na época, vocês sabem que eram pessoas que não tinham vida sexual, né? Eles não tinham libido sexual. Alguns nasciam assim, outros eram castrados para que pudessem ficar com as senhoras dos reis e não as estuprassem, não tivesse adultério, né? Nem todos eram homossexuais, mas eram homens que tinham a sua vida sexual castrada. Mas muitos deles eram homens muito, muito espirituais. E alguns até de posses, né? Esse eunuco do qual a Bíblia fala, ele era um intelectual, ele gostava muito de ler, e a leitura na época não era tão acessível como é hoje, que qualquer um pode comprar o livro Bíblia e ler. Naquele tempo os escritos eram extremamente caros, a imprensa escrita não havia ainda sido inventada. Então para você ter aqueles pergaminhos e poder ler, era algo muito raro. E olha que interessante que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, versículo 26, nos diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, faixa de Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. Ou seja, ele obedeceu. Ele ouviu aquela voz e levantou e foi. Como a gente está vindo para cá hoje? Levanta, pega lá o teu carro, vamos todo mundo lá para Imbé. Olha o mistério de Deus, como é que Deus trabalha. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, da rainha de Candace, que era a rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, o homem cuidava da parte financeira daquele reino, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Era muito comum eles saírem para ir adorar em Jerusalém. Lembra que naquela passagem, quando aquela mulher no poço, ela encontra com Jesus, e Jesus tem um diálogo com ela muito extenso, eu não quero me alongar, não quero me ater, mas eu quero falar apenas desse momento em que ela, reconhecendo ele como sendo Messias, ela pergunta: nossos pais diziam que a gente tinha que ir a Jerusalém adorar, né? Outros diziam que era no Monte Gerizim. E tu que dizes? Onde nós devemos adorar? Né? Chegará o dia, e já é chegada a hora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ou seja, não era mais num local, ir até um local, né? Então a gente está vindo aqui em Imbé como forma de obediência àquilo que Deus colocou no coração da gente, cordão de 3 dobras.
para que nós ensinemos a vocês a permanecer nessa adoração em espírito e em verdade. Só que esse etíope, ele tinha desejo de conhecer algo que ele estava lendo durante aquela viagem. Não foi por acaso que Deus mandou aquele Filipe procurar o etíope. Então, quando Deus manda alguém na direção da gente, não é de Vade, não é de Váldia. É porque alguma coisa Deus está querendo fazer de mais profundo. Ele quer alterar a consciência de vocês. Sempre que Deus mandar alguém na direção de vocês, fiquem com os ouvidos abertos. Porque aquilo que pode ser um encontro amistoso, despretensioso, pode ser um divisor de água na história de cada um. Então, esse etíope está ali, tinha ido a Jerusalém para fazer uma oração, e depois regressava, e assentado no seu carro, ele lia o profeta Isaías. Eram rolos, né, tipo pergaminhos, que ele estava lendo o profeta Isaías. Aqui já fala o texto que ele estava lendo. E disse o Espírito Santo a Filipe: chega-te, ajunta-te, vai perto dele, corre junto, alcança aquele carro. E correndo, Filipe ouviu que aquele eunuco, ele estava lendo o profeta Isaías, e disse: oi, eunuco, tudo bem? Está entendendo o que tu está lendo? Ele viu por aquele cara doido correndo atrás da carroça. A carroça certamente ia devagar, ele está correndo do lado. E não pensou nada a não ser responder aquilo que ele estava sendo indagado. Ele estava tão mergulhado na leitura que nem parou para observar o que aquele cara estava fazendo do lado. E o eunuco respondeu para ele: como eu poderia entender se não tem quem me ensine? E rogou Filipe que subisse com ele e se assentasse. Então houve um encontro de dois estranhos, um que estava tentando entender o que a gente chamaria hoje de Bíblia. Ele estava lendo o capítulo 53 de Isaías, mas a gente vai entender por que era o capítulo 53, que é um trecho muito conhecido, para entender o que esse eunuco estava tentando ler naquele pergaminho. Como eu disse, naquele tempo não tinha Bíblia. Então ele não estava entendendo se aquele texto tinha um contexto pessoal, Isaías está falando dele, ou está falando de alguém. Aí